Programa Zoom Painel. Oferecimento União Mundial, Fechaduras e Ferragens. O mundo passa por transformações e no futebol não é diferente. O que acontece na Europa começa a tomar conta também do esporte aqui no Brasil. Grandes marcas encontram dificuldades e outras mais estruturadas, com poderio maior financeiro, começam a assumir o protagonismo. Uma realidade que se agrava quando a gente vem para o futebol do interior brasileiro, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. O futebol que tem como símbolos os clubes de várias cidades que trazem parte da história desses municípios. Aqui em Nova Friburgo, por exemplo, temos o friburguense de tantos anos na Série A do futebol carioca, hoje na Série A2 e lutando para retornar o quanto antes à Série A do futebol estadual. Uma missão que não é simples. No próximo domingo, o friburguense elege o novo presidente para o próximo triênio. E dentre os desafios, além de tocar o clube social, está apoiar o futebol terceirizado nessa busca pela elite do futebol do Rio de Janeiro e, quem sabe, até por uma colocação melhor no futebol nacional, pelo tal do calendário completo, que também é assunto, é tema do programa de hoje. O futebol é mais do que esporte, é mais do que apenas um jogo, gera empregos diretos, indiretos, pode ser também um equipamento turístico interessante aqui para Nova Friburgo e, por isso, merece a discussão que acontece hoje aqui no nosso Zoom Painel. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Olá, eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um Zoom Painel e no programa de hoje falamos um pouco sobre o futuro do friburguense dentro do contexto da nova realidade do futebol brasileiro. Com a gente aqui no programa de hoje, o gerente de futebol do Tricolor da Serra, José Siqueira, o Siqueirinha, nosso convidado participante em Tantos Esportes TV Zoom, hoje aqui também com a gente no programa, e o candidato à presidência do friburguense para o próximo triênio, Elbert Eringer, a quem eu dou as boas-vindas aqui no nosso programa, começar com o Elbert. Candidato único por enquanto, Elbert, como é que está a situação eleitoral? Esse pleito acontecendo no próximo domingo, dia 7 de novembro. Seja bem-vindo. Boa tarde, Siqueira. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui hoje do programa. E Vinícius talvez não saiba, né, o quanto que ele é respeitado e admirado ali no clube, né, pelo trabalho que ele vem fazendo todos esses anos aí
apoiando o Friburguense, e a gente sabe o quanto que ele gosta do clube também. Tá? E domingo agora, dia 7, a eleição, né? Uma única chapa. Graças a Deus, parece que todos estão apoiando, né? Eu tenho já um histórico no clube, o Siqueira me conhece, acho que talvez há uns 20 anos, né, Siqueira? Mais ou menos isso. E fui criado ali no clube e já exerci algumas funções e agora numa época bem difícil, nunca passamos por nada parecido, nunca tivemos um quantitativo tão baixo de sócios e algumas pessoas vieram, né, pedindo que eu viesse, que colaborasse de alguma maneira, né, com a minha gestão, pelo meu carinho pelo clube, por estar ali praticamente diariamente, e estou me disponibilizando a mais essa tarefa aí. Legal, obrigado pelas palavras, Elbert. E Siqueira, eu acho que passa um pouco também por essa questão que eu coloquei na abertura do programa, da importância do futebol, né? Como que movimenta, como que gera empregos, como pode ser importante para uma cidade do tamanho de Nova Friburgo ou até uma cidade maior ou menor, ter um clube forte em termos de esporte, que você pode gerar de trabalho social e também de repercussão em termos de mídia. A questão do turismo acompanha, a questão econômica também vem de carona, né? É o entendimento realmente da importância de você ter um clube de futebol, de ter um trabalho bem consolidado numa cidade. Seja bem-vindo, Siqueira. Valeu, Vinícius. Prazer grande mesmo estar aqui com duas figuras que eu respeito bastante. O Elbert falou ali, são felizes, né, com a escolha, com o apoio que ele vem tendo aí nos últimos meses. A gente precisa, primeiro, né, de ter um grande administrador, mas o fundamental é que sentimento, né, e conheça realmente o caminho, né, para uma grande administração, não só no lado associativo, mas também no futebol. Eu acho que é um momento que a gente precisa muito, né, e você falou muito mais que futebol profissional, né? Tem todo lá o envolvimento do lado social, a importância que tem ali de socializar através da parte do social, e sem contar o que a gente faz aqui, né, ligado a categorias de base, onde a gente envolve jovens aí principalmente em categoria de base de 11 até 20 e com as escolinhas desde os 7. Então, isso talvez se torne invisível, né, na maioria da nossa cidade, da sociedade em si, porque assim, é muito o resultado que o profissional pode dar. E você colocou bem, é muito difícil, não só pela pandemia, mas por todo um processo que a gente vem vivendo. Começou em 2008, com a mudança de calendário, em 2016, com aquela briga que a gente participou lá entre Flamengo e Federação. Então mudou bastante e tomou novos rumos, né? A coisa muda, a gente tenta acompanhar, mas precisa realmente de pessoas como o Elbert, que tem esse sentimento, que a cidade se envolva mais, né? Porque a coisa ela saiu do lado, passou também para o lado financeiro, né? Porque hoje a gente não tem como manter um calendário, um clube que funciona em 12 meses, ele tem um calendário de 4 meses, é muito difícil. Perfeitamente. A gente vai falar muito sobre futebol também aqui no programa de hoje, os rumos, né, não só aqui em Nova Friburgo, como também no estado, no Brasil de uma forma geral. Mas, Elbert, na questão do social, desde que eu acompanho o friburguense mais de perto, desde meados de 2009, algumas dívidas que existiam, elas vêm sendo pagas. O clube hoje ele está equacionado. Como é que você vai assumir, provavelmente, caso se confirme a eleição no domingo, essa parte social do friburguense? Então, a parte social a gente tem conseguido manter tudo em dia. É aquela coisa, né? A gente não consegue hoje fazer um planejamento de obras, de grandes melhorias, né? A nossa maior preocupação, hoje eu estou já há 2 anos como vice-presidente financeiro, então a nossa grande preocupação era essa, manter a folha de pagamentos, né? Todas as atribuições do friburguense em dia. E isso a gente tem conseguido, mesmo que quase que raspando as moedas diariamente, mas sem fazer endividamentos
para frente sem deixar nada para trás. Perfeitamente. Siqueira, a gente comentava aqui em off, antes de o programa começar, já pegando mais a parte do futebol também, que há alguns anos era muito difícil imaginar, por exemplo, que Pérolas Negras e Maricá, que são dois times de menor expressão, menor conhecimento aqui no estado do Rio de Janeiro, pudessem eliminar numa semifinal de Copa Rio equipes das dimensões de Madureira e Americano. E tem vários exemplos por aí, o Olaria, o Bom Sucesso em divisões inferiores, times de tanta tradição e acostumadas a disputar a primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Então, é uma nova realidade que está aí, né, Siqueira? E não deixa de ser um desafio para a sequência do friburguense. Eu vou falar com conhecimento de causa sobre essas duas equipes, né? Eu acompanho, o Maricá disputou já a Série A2 e o Pérolas foi um dos times que a gente emprestou alguns jogadores logo lá no né, pelo bom trabalho e pela condição que o Pérolas dá para esses jogadores. Você vê, nós perdemos o Magrão, nós perdemos o Luiz Felipe, né, o goleiro Luiz Felipe, nós tivemos lá o Dedé, que depois o próprio... alguns jogadores, né, se a gente for citar aqui, que acreditaram mais naquele trabalho, por quê? Uma programação diferente. O Maricá, com apoio, né, da municipalidade, é um projeto muito, muito parecido ali com o da Chapecoense, mas um envolvimento do lado financeiro, do lado da prefeitura, alguns projetos de lei de incentivo, mas o que dá não só para o Maricá, mas também para o Pérolas Negras, é uma capacidade de manter, independente de calendário ou não, de jogar 4 meses ou não, o time em atividade. Hoje, o friburguense já não tem um bom trabalho. Não dá para ter um bom trabalho se não tiver um suporte financeiro que sustente esse bom trabalho por 12 meses, 3 anos, 4 anos. O bom trabalho ele só aparece efetivamente, né, dá uma condição dele ser mantido. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu falei de jogadores que foram para o Pérolas. E por que para o Pérolas? Além do bom trabalho que tem lá, existe um projeto, através ali o início, o Angolanos, né, que o Pérolas Negras surgiu ali através de incentivos de uma ONG, e hoje, né, tem aí uma que eu posso falar aqui pelos jogadores que tem lá, ganham praticamente o dobro que ganha aqui durante o ano todo. Se eu pegar o Cris, que saiu da base, que foi o nosso zagueiro desse ano, a gente fez ali um contrato com ele até o final do ano. Se eu não arrumar um time para emprestar e prorrogar esse contrato, é um jogador que eu perco, porque a gente não tem efetivamente como manter o Cris em atividade, recebendo dentro daquilo que o mercado está oferecendo. Então, não existe mais o bom trabalho, existe o bom trabalho acompanhado do suporte financeiro. Da mesma forma que só o suporte financeiro também não vai credenciar ninguém a chegar, tem que ter também um bom trabalho. Então, não sei se eu estou assim, conseguindo explicar, o fato é que sem calendário, o fato é que sem o suporte financeiro que a gente tinha da primeira divisão, que a gente tinha quando vendia, você falou aí da Copa Rio, o Madureira, o friburguense e a maioria dos clubes abriu mão de manter dar continuidade ao elenco que tinha, porque você às vezes joga um mata-mata, a competição por falta de calendário ela mudou e você joga 2 jogos e aposta 3 meses. Se a gente renova aqui com os nossos jogadores, com o time da A2 para jogar o campeonato, a gente gastaria ali pelo menos mais 300 e poderia ser eliminado do mesmo jeito no mata-mata contra o América. Entendeu? O América optou por manter a equipe, o americano optou por manter a equipe e não conseguiram chegar. Então, aí o resultado do prejuízo é muito grande. Então, o Moreira poderia seguir um pouquinho mais, diferente da gente, mas também perdeu a série dele, abriu mão de um time e acabou perdendo para o Maricá. Então, efetivamente, o sucesso se dá, lógico, ao bom trabalho do Maricá e ao bom trabalho do Pérolas Negras.
muito mais por uma condição financeira de poder manter uma equipe durante o ano todo. Com certeza. E Albert, claro que a condição financeira te dá uma possibilidade maior de estruturar o clube de uma forma geral, a parte de futebol, a parte também de social. A gente teve a pandemia e também futuramente vai ser até um tema para ser mais explorado, de repente até rende um programa, até um Zoom painel, a condição dos clubes sociais aqui da nossa cidade. Hoje em dia é cada vez mais difícil de você cativar o sócio. Há muitos condomínios que oferecem a mesma estrutura do que um clube social com piscina, com sauna, com campos e quadras de futebol ou de outros esportes também. Como é que o friburguense pretende trabalhar isso nos próximos anos para, de repente, manter-se associado, manter essa estrutura e, quem sabe, até pensar em melhorar, não só a parte social, como também no futebol? Então, é bom você tocar nesse assunto, Vinícius. Dia 9 agora, terça-feira, nós já teremos a primeira reunião do Conselho Deliberativo para tratar do assunto do sócio individual, que muitos vêm pedindo já há algum tempo. A gente tem nosso estatuto, né, que já está completando agora 15 anos, né, foi na minha gestão lá como presidente do Conselho Deliberativo, 2003 a 2007, e nós não tínhamos essa previsão para o sócio individual. E alguns clubes visualizaram essa oportunidade, né? E o friburguense também, a gente já está levando agora a discussão. A gente sabe que muita gente vem querendo, porque o nosso clube, por exemplo, um grande atrativo da nossa parte social é a famosa pelada, né? Uhum. É bem ali no centro do clube, né? Do bar, da piscina, você consegue assistir, né, o futebol que os sócios praticam ali. E muitos sócios, às vezes, querem frequentar, mas de maneira individual, né? Não tem, às vezes, filhos, né? A esposa não frequenta. Eles gostam mesmo de jogar esse futebol com os amigos, né? E frequentar o clube, mas quase que somente para isso. Então, é uma nova modalidade, tá? É recente, né? Os clubes, né? Partirem para esse tipo de sócio também. Então, a gente agora está levando em discussão já na próxima terça-feira. Acredito que já deve ser decidido, até mesmo, né, os critérios, né, a gente, né, elaborou lá alguns critérios que deverão ser seguidos por esse sócio individual. E dentro de 15 dias, né, acredito que a gente já consegue, já vai conseguir captar um quantitativo de sócios, né, individuais. E para o sócio familiar, que já é o comum, né, o conhecido, né, do nosso clube, a gente está vindo com uma proposta de incentivar também, né, outras modalidades dentro do clube. Por exemplo, o futebol de botão, que a gente tem, né, uma parceria muito boa com a FFM, né, com o Fernando Cruz. A gente quer disponibilizar uma sala para eles, né, o meu filho, né, os amigos dele já praticam. O friburguense, né, o Siqueira sabe, né, o friburguense autoriza, né, a utilização até mesmo do uniforme do friburguense quando eles participam de campeonatos, até mesmo Copa do Brasil, Campeonato Mundial. Então é uma modalidade que traz muitas crianças para dentro do clube e traz os pais também, né? Além disso, eu quero incentivar, dar maior incentivo à escolinha de futebol, à escolinha de vôlei, com o professor Sávio, com o professor Maurício, que eles fazem um trabalho muito bom também e conseguem atrair bastante gente para o clube, né? De novo, né? Não só as crianças, mas as mães, os pais também. Tem um grupo novo chegando no clube e eu achei bastante interessante, que pratica, nós temos uma pequena quadrazinha de areia ali, né, que era o antigo recuo, né, da nossa pista olímpica, e eles praticam o futebol de praia, né? Então, eu sei que eles estão chegando agora, estão gostando do clube, estão frequentando, estão trazendo pessoas novas para conhecer o clube. Então, quero incentivar também a prática desse esporte. E na mesma quadra, né, tem o grupo que pratica, né, o futevôlei. Então, tem uma série de atividades que a gente acha que pode agregar
bastante valor ao clube, pode atrair bastante sócios, né? E resgatar alguns que, por diversos motivos, né, precisaram, né, sair do clube, né, com essa questão da pandemia, né? Acho que ninguém imaginava, né, ficar quase 2 anos nessa situação. É verdade. E muitos sócios, né, tendo que sair do clube, sócios de muitos anos, né, que frequentaram ali, que assíduos, né, e tiveram que sair. Infelizmente, a gente pretende conversar até mesmo com esses sócios, resgatar esses sócios, né, e atrair sócios novos, tanto dessa modalidade antiga, né, o sócio familiar, quanto o sócio individual também. Perfeitamente. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já com mais aqui no Zoom Painel. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos, sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. No programa de hoje, a gente debate a situação, o futuro do friburguense dentro do contexto da nova realidade do futebol e também dos clubes sociais aqui do nosso município. Recebendo o gerente de futebol do friburguense, José Siqueira, e também o candidato à presidência do friburguense para o próximo triênio, Elbert Eringer. Siqueira, a gente comentava antes do intervalo a questão de você manter o sócio, atrair o sócio para a parte social, e eu acho que o friburguense tem uma coisa que é única, o fato de ter o time de futebol representando a cidade como um todo. E aí temos a questão e o exemplo da Chapecoense, por exemplo, onde Chapecó abraçou a causa da Chapecoense e foi um clube que cresceu a partir desse abraço da cidade. A gente sabe que hoje o futebol é cada vez mais caro, as dificuldades de calendário, como você bem colocou, e a gente vai até aprofundar daqui a pouquinho um pouco mais. Não seria, de repente, o caso de Nova Friburgo abraçar o friburguense de uma forma mais efetiva para fazer, de repente, uma chape, como fez a Chapecoense, ou então pode ser um caminho para buscar esses recursos que são cada vez mais difíceis de conseguir, né? Não, sem dúvida. Primeiro, para completar aí o que o Elbert, qual é a ideia, né, de trazer esse público novo, de divulgar as escolinhas de vôlei, é importantíssimo, que assim, não adianta você ter um patrimônio e esse patrimônio ser pouco usado. Então, efetivamente, movimentação que tiver dentro do social,
ali, né, dentro daquela área. A ideia é muito boa, porque você atrai sócio, você atrai o que a gente vai ter que fazer no futebol, uma mudança total de mentalidade, de forma de pensar na cidade, né? Não é só você imaginar que nessa Chapecoense deu certo. Eu falo que um grande erro assim, de gestão, hoje é muito claro para a gente, como a gente viveu assim 20 anos, eu posso te falar, desculpe ter a pretensão, mas a gestão do futebol em 20 anos, nós vivemos 2010, nós caímos, jogamos 2011, subimos na segunda divisão e caímos em 2016, ficamos 17 a 18 e subimos em 19. De verdade, a 2, quando ela acontece, ela não foi rebaixamento, foi uma organização, né, de competição para fazer realmente com 12, acabar a seletiva e você volta para uma 2. De verdade, você voltou para uma segunda divisão, mas sem um rebaixamento. Então, se você for analisar, é uma gestão que ela acabou sendo bem vitoriosa por você se manter aí em 22 campeonatos, a gente se manteve 18 numa primeira divisão e apenas 4 numa segunda, sendo que 4 você vence uma em 2011 e vence uma em 2019. Então, por que eu estou falando isso? Isso acabou acostumando, como você falou, a gente vê o friburguense sempre numa primeira e sempre vendo o friburguense como futebol profissional. E eu acho que o erro de gestão foi justamente mostrar para a cidade e envolver mais a cidade com todo o trabalho que o friburguense faz desde 98 até agora, com sub-11, sub-13. Nós já fizemos várias viagens para fora do Brasil, 2 para Portugal, outros países aí com categoria de base. Nós já disputamos, né, vários campeonatos de Taça São Paulo, enquanto, né, o calendário permitia isso para os clubes pequenos. Hoje se limitou muito para os 20 primeiros da Série A do brasileiro, esse tipo de competição para a base. E aí tanto envolvimento, né, que a gente teve, que a gente talvez, né, não tenha divulgado, porque o profissional acabou com o resultado do profissional deixando isso de uma forma invisível, que eu acho que a cidade ela acostumou com isso. O friburguense é resultado simplesmente de profissional. Eu vejo isso na mídia social. O friburguense hoje parou, o friburguense acabou. Agora mesmo nós estamos aqui com o Sub-20, né, marcando um amistoso para quinta-feira que vem contra o Flamengo. O Flamengo quer usar um tipo de parceria junto ao friburguense para ter o resultado de toda essa região. Por quê? Porque é um trabalho respeitado também na categoria de base, mas talvez isso é muito invisível para os olhos das pessoas daqui. Então a gente tem que projetar realmente daqui para frente, formular toda uma divulgação do que o friburguense faz realmente no futebol, porque a gente ficou limitado a um profissional que hoje está numa Série 2, que hoje joga só 3 meses de campeonato. Então, como envolver a cidade num momento desse? Né? Só mesmo através do trabalho de socialização, do trabalho forte que o friburguense tem na área de saúde, na área de segurança, que praticamente é invisível. Então, eu acho que é por aí. Esse envolvimento precisa realmente de nós aqui do clube, e aí o envolvimento de vocês da imprensa, primeiro para a gente querer que alguém abrace essa ideia. O que as pessoas veem hoje é o seguinte: o friburguense na segunda divisão, mas mal sabe que o friburguense tem aqui uma competição, tem jogo contra os grandes na categoria de base. Então, esse envolvimento, ele acontece quando o presidente tem uma ideia de trazer o pai do garoto, que é da escolinha, para dentro do clube, poder passar ali de uma forma e começa a gostar do clube. Então, a gente também tem que trazer, né, o torcedor para uma dimensão diferente daquilo que ele acostumou a ver nesses últimos 20 anos e que hoje não tem o mesmo sucesso, apesar de, como eu te falei, de 18 vezes na primeira divisão. Hoje a gente está numa segunda, é a nossa realidade. E o que a gente tem de atraente no profissional numa segunda divisão? Muito pouco relacionado com o que a gente teve antes. De verdade, a gente tem que atrair e tem que trazer a cidade para perto para mostrar o que a gente produz numa outra área além do profissional. O profissional pode acontecer de voltar,
numa primeira divisão? Pode acontecer de trazer o Flamengo aqui? Claro que pode, né? A gente conseguiu isso em 2019, pode conseguir isso de novo em 2022. Mas o que estrutura e a força do nosso trabalho está ligado justamente a um trabalho que começa com um garoto de 7 anos que cria oportunidades diversas para ele, não só no âmbito profissional, mas de um melhor ser humano, de uma pessoa mais socializada, de uma pessoa com mais saúde. Eu acho que o caminho vai ter que ser por aí. Por melhor que a gente faça um sócio-torcedor, por melhor que a gente construa parceiros e venda de determinadas receitas, de propriedades aqui dentro, de camisa, de placas, a gente precisa criar no coração do pessoal, né, das pessoas da cidade, e o friburguense é muito mais que futebol, né? Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que depois de tanto tempo a gente acostumou, né, com o sucesso da primeira divisão, e numa mudança total de calendário, uma pós-pandemia, é o ponto que a gente tem que começar a trabalhar melhor agora. Perfeitamente. E, Albert, até para você complementar o assunto, até pela essa representatividade do friburguense, não só aqui na cidade, como também fora dela, e nas redes sociais isso fica muito claro. Quando o friburguense vende uma camisa, como que as pessoas vêm de outras cidades, de outros estados e até países procurar a camisa do friburguense, relacionando o clube a Nova Friburgo, se cobra um apoio maior do poder público também. A gente sabe que existem inúmeras prioridades aqui no município, setores que não funcionam, mas o friburguense poderia ser um caminho também para melhorar tantos outros setores que necessitam de atenção. Você concorda com isso? Pretende conversar com alguém do poder público para buscar esse entendimento, esse apoio maior? Sim, a gente pensa nas parcerias, né, público e privado, e só antes que eu me esqueça, né, nas empresas que eu trabalhei, ou em viagem, né, às empresas, ou, né, algum representante da empresa quando vinha à nossa cidade, sempre que mencionávamos o nome friburguense, despertava atenção e queriam, de alguma maneira, levar a camisa do friburguense. Então, esse ponto sempre foi muito interessante, sempre foi muito marcante na minha vida profissional. E complementando o que o Siqueira tinha falado, o meu filho hoje, por exemplo, ele está com 14 anos. E ele começou na escolinha ali de futebol com 7. Vários amigos do meu filho, no decorrer dos anos, passaram a ser sócios por esse motivo de frequentar a escolinha, o pai vir e acompanhar o filho, acaba conhecendo o clube, aí vê uma atividade, daqui a pouco ele vê um futebol acontecendo, um dia ele é convidado para ir à sauna, ver o jogo de vôlei. O clube ele é muito bem localizado no bairro central da cidade, então não só a criança ficava ansiosa para o dia da aula dela, mas o pai também gosta de vir ao clube, né? As pessoas, né, fazem amizade facilmente ali dentro do clube, né? As pessoas chegam ali e logo se entrosam com outras pessoas, e é uma maneira certa de captação de sócios. Eu sei por esse exemplo, né, das crianças vindo com os pais, e tanto as crianças gostando quanto os pais também, né, e acabam virando sócios com o tempo. E nós temos, com relação a essas parcerias, né, eu tive há um mês, 2 meses, né, eu fui representando o clube numa reunião até com o prefeito da cidade. Era uma reunião sobre flexibilização, né? A gente estava num período pior do que estamos agora. Então, lá eu me apresentei, levei alguns prováveis vice-presidentes, né? A gente aproveitou a oportunidade, né, e se apresentou ao prefeito, né? Demonstramos a ele a nossa intenção de ter o clube aberto também, né, à prefeitura, para ter essa parceria. Nós temos contato com algumas empresas, alguns até são sócios, né, aqui do clube, e tem, né, uma empresa fortalecida, né, solidificada, e
já estão se dispondo a ajudar, alguns já ajudam, né, e já estão informando que pretendem continuar ajudando no que for possível, né, ao friburguense. Só para reforçar, né, até, né, que eu tenho conversado muito com o Siqueirinha, né, essa questão de friburguense, um só, né, a gente social, o futebol, a nossa vontade é de ver dentro de pouco tempo, né, esse estádio cheio e a cidade abraçando o friburguense, né, o futebol friburguense, o clube friburguense como um todo, né, e aí as próprias empresas, né, gostarem e terem intenção e saberem que vão ter um retorno significativo por apoiar o friburguense. Essa é a nossa intenção, né, em conjunto com o social, em conjunto com o futebol, tá, de levar essa ideia adiante. Sem dúvida, isso é muito importante. E para a gente ilustrar um pouquinho o programa e também o assunto calendário, as dificuldades que hoje o friburguense encontra com o futebol profissional, né, vamos aqui mostrar alguns gols dessa temporada. Primeiramente, num jogo da Série A2 em que o friburguense venceu o Americano pelo placar de 2-1. Bem, ficamos devendo aqui o segundo gol do friburguense, mas um novo vídeo agora sobre a Copa Rio, a outra competição da qual o friburguense participou em 2021. Era eliminatória, o friburguense enfrentou o América e acabou sendo eliminado da Copa Rio. Esses são os gols do jogo de volta aqui no Eduardo Guini. Siqueira, são dois jogos, dois vídeos que ilustram bem algumas situações. A primeira delas é a vitória do friburguense contra o Americano fora de casa, um time que investe bastante, investe mais do que o friburguense, tem mais recursos financeiros, e depois vem para a Copa Rio com um time bastante modificado, exatamente por aquela dificuldade de calendário que você citou. E a curiosidade nesse jogo contra o América é que o garoto, se eu não me engano, o nome dele é João, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Ele fazia estreia no profissional e acabou fazendo o gol do friburguense. Isso aí é um retrato do que a gente falou sobre o Maricá e o Pérolas, né? Uma continuidade do trabalho. E essa continuidade, um bom trabalho, ela precisa de que isso aconteça pelo menos 1, 2 anos. Então, esse time da A2, totalmente diferente do time de 2020, né? Lógico que a gente teve uma pandemia, perdeu, né, bastante gente do plantel. Mas o time de 2019 para 2020 praticamente mudou tudo. Quando você é campeão de uma competição, quando você se destaca, e mais uma vez, desculpe a pretensão, a gente é sempre muito observado, né? O friburguense sempre teve bons resultados, então a gente está sempre sendo olhado por empresário, por outros clubes, para estar assediando nossos jogadores. E aí essa mudança ela acontece porque num final de temporada a gente fica fora da Série A2. Volto a te falar, esse jogo do Americano aí mostrou, era o momento que a gente teve aquele problema que o próprio Americano, nesse jogo,
questiona um jogador nosso, aí o campeonato para. A gente viu num momento que a gente estava bem demais, um ambiente muito bom, 3 vitórias seguidas, e aí o campeonato parou por quase um mês, e a gente foi fazer essa semifinal no final de um campeonato, né, que pouca gente falou, quando a gente vai para Resende, pega lá um trânsito, fica até 5h30 da manhã parado numa duta para jogar 3 horas da tarde, ou seja, não era o ano para subir, não era o ano para acontecer, mas assim, algumas coisas deixaram a gente de fora da competição. E aí, no final, quando você escolhe a Copa Rio para continuar com essa equipe, você tem que renovar por mais 3 meses, é aquilo que eu falei, ou manter a categoria de base dentro da Copa Rio, então tem que ser uma escolha. E, infelizmente, você precisa de suporte financeiro. Se a gente renova ali com aquela equipe, nós teríamos ali, como eu te falei, mais 3 vezes de 130 mil, 390 mil. O momento atual era péssimo financeiramente. E aí a gente priorizou aquilo que a gente tem de melhor, que quase ninguém fala, que é o trabalho de base. Esse garoto aí, o João, a gente nem divulgou isso em rede social, mas eu acho que é o atleta mais novo. Ele não tinha completado 16 anos, ele fez o gol, o garoto que fez o gol hoje, por esse fato, e a gente colocar que é um bom atleta, ele está lá no Flamengo, vai ficar lá até final de dezembro, podendo ser, né, virar uma parceria, e a gente, quem sabe, no futuro aí ter um jogador junto com o Flamengo que pode dar uma saída financeira. Então a ideia é sempre essa, né? Mas no primeiro momento realmente não foi só de mostrar o João, mostrar o Barroso, mostrar toda essa galera de Friburgo, que também, desculpa aí o desabafo, a gente é muito questionado que não aproveita jogadores de Friburgo. Nesse jogo do América, quando a gente fala do João, o João está lá no Flamengo, é um jogador de Friburgo que acreditou, né? Mas às vezes as pessoas preferem o caminho mais fácil. Eu vou direto ao Flamengo, eu não venho até o friburguense, porque alguém falou que lá vai morrer lá, porque alguém lá falou que o trabalho não é bom. Aí volta a falar o que o Elbert falou. Quando as pessoas acompanham de perto, vê que o trabalho é bom, não só no social, mas no futebol, e começam a valorizar, ver de perto o que o friburguense tem. Então eu acho que o gancho é esse aí. Quando a gente faz esse segundo jogo, a gente sabia que muito mais tinha, lógico, ninguém quer disputar um campeonato sem intenção de vencer, acreditando que aqueles garotos poderiam fazer um grande trabalho, e fizeram. O América venceu a gente no final por 2-1, né? Se a gente consegue reverter isso dentro do Eduardo Guilherme, a gente passa por uma outra fase, né? Então fizemos um jogo igual, mas com uma molecada, com um time totalmente diferente daquele que foi o time da Série A2. E volto a falar para vocês, esse time da Série A2, esse time que terminou esse jogo aí na Copa Rio, provavelmente não vai ser o que vai disputar a 2 de 2022, porque vários atletas já estão empregados em outras equipes, né? Pela falta de condições da gente manter essas equipes. Legal. Siqueira, Elbert, o programa bom, passa rapidinho, teríamos aqui muitos outros assuntos para a gente debater. O friburguense é um tema de interesse de Nova Friburgo, de toda a região, é um polo, é um símbolo da nossa cidade, é parte da nossa história, e a gente precisa fazer com que os friburguenses entendam isso de uma forma cada vez mais clara. Elbert, obrigado pela participação, boa sorte nas eleições do próximo domingo e também na sua provável gestão à frente do nosso Tricolor da Serra. Eu que agradeço mais uma vez, né, Vinícius, o Siqueira, a toda a equipe. E o friburguense continua lá de portas abertas, sempre que quiserem, só entrar em contato que nós receberemos lá com o maior prazer. Siqueira, obrigado pela participação, viu? Muito bom voltar a poder voltar a falar sobre futebol contigo. É sempre um aprendizado e sucesso para você e para o nosso friburguense sempre. Tá bom, amigo. Um grande abraço. Prazer é todo nosso. Elbert, com certeza, a gente conhece há muitos anos e eu tenho certeza que não só no lado social, né, mas o futebol do friburguense vai ganhar muito com o Elbert pela forma de visão, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Tá? Um grande abraço aí para vocês. Legal, a gente encerra aqui mais um programa e voltamos na próxima semana com mais um Zoom Painel, sempre trazendo um tema importante e relevante para Nova Friburgo. Programa Zoom Painel.
Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens.